Olá para você que está neste momento assistindo ao programa Novo Mundo com Vida. Eu me chamo Bianca Palharim e estarei com você do início ao fim, onde toda semana teremos um novo episódio com entrevistas de convidados exclusivamente pensando em você, que está em busca de notícia verdadeira, de orientação precisa, mas principalmente de informação com credibilidade. E tudo sempre com embasamento científico e humanizado. Cada novo programa tem sua exibição toda quinta-feira, às 17 horas, com reprises às sextas, sábados e domingos. Hoje, em nosso programa, preparamos algumas atrações que eu garanto você vai gostar muito, achar muito interessante. É o programa Novo Mundo com Vida. Aqui você encontra e se atualiza sobre saúde mental, dependência química e diversos outros temas relacionados. Então, fique com a gente e acompanhe. Olá, está no ar o programa Novo Mundo com Vida. No programa de hoje você vai ter elementos suficientes para te dar uma direção sobre quão importante é o apoio familiar, parte até do processo de recuperação nesse programa que recebe sempre convidados mais que especiais. E hoje não é diferente. Vamos receber ela, que é uma atriz muito famosa em nosso país, mas aqui ela não vem até nessa configuração atriz, e sim, ela vem como uma mãe em recuperação, uma codependente em recuperação, Irene Ravache. Também conosco aqui temos a presença especial de Valéria Rocha Brasil, ela que é psicóloga clínica e que também tem uma ampla experiência sobre o tema recuperação, ajudando a muitas pessoas a reencontrarem-se com a sua melhor versão, com um novo sentido na vida, mesmo apesar de toda a tragédia que a droga pode trazer para uma família. Então, com muita alegria, ela que também é diretora do Instituto Rocha Brasil, recebemos aqui conosco Valéria Rocha Brasil, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Irene. Obrigada. Vamos falar de apoio que a família ela pode oferecer no processo de recuperação. É verdade que quando a pessoa quer entrar em recuperação ou ainda que ela esteja no processo, sem apoio da família, fica quase que impossível? Eu penso que sempre quando você tem um apoio para qualquer coisa, não é? Esse apoio vai ser benéfico. Não é? Significa que você não está sozinha. Se você tropeçar, você vai ter uma redezinha do lado para te ajudar. Aí a qualidade do apoio é que é discutível, não é, doutora? Isso. Porque acredito que toda mãe, todo pai queira apoiar o seu filho ou o seu marido, a sua esposa, mas muitas vezes o que você pensa que você está ajudando, você poderá estar atrapalhando, né? E para quem não sabe, até a Irene Ravache tem uma história de superação até pessoal, porque passou pela luta que é a de, na posição de mãe, precisar internar o filho, ajudar o filho, estender a mão para que ele retome sua vida. É o Irene Ravache, e que hoje, inclusive, um dos responsáveis por tudo isso que está acontecendo aqui. Acho que vira até uma coisa tão bonita, né? A história de vocês poderem hoje saber que há um novo sentido, até um propósito nisso, porque poxa, está ajudando tantas famílias hoje com seu depoimento, com também a história de vida dele.
o que você até sente quando percebe aqui, ó, tudo isso que está acontecendo é por causa do que vocês viveram lá atrás? Olha, primeiro, um grande alívio. Né? Primeiro, ai, meu filho está vivo. Né? Depois, é um processo que não para. Você falou, eu sou uma mãe em recuperação, como ele é um adicto em recuperação. E a gente nota que não para porque todos os dias, eu acho que nós somos colocados à prova, de alguma forma. Não estou me referindo só ao uso da substância, da droga, mas outras coisas que, se você não prestar atenção, elas podem minar sua resistência, elas podem minar esse teu caminho. É claro que eu vejo com a maior alegria hoje o Irã está fazendo o que ele faz, poder ajudar tanta gente. Mas não posso esquecer que não dá para dizer assim, ai, que bom, cheguei lá, agora vou dormir em berço esplêndido. Não é? Sem É dúvida, mesmo, sem doutora dúvida. Valéria, como você pode ver até com a tua experiência, com tantos casos que já acompanhou, é mesmo, a mãe ela acaba, ou o codependente, ele acaba entrando nesse lugar onde não tem um total assim, agora deu certo, relaxo, porque ele já está encaminhado na vida. Bianca, Irene, todos que estão nos assistindo, eu gostaria de falar um pouquinho, começar com aquela coisa da rede, né? Da rede de apoio. Que nós começamos. Sim. Então, é importante nós sabermos que dependência química ou transtorno do uso de substâncias, como é usado agora o nome mais adequado, ele não é diferente, o dependente de drogas ou a família não são diferentes de todos nós. Então, porque senão parece assim que a gente está falando de uma entidade à parte. Não, são seres humanos. Todos nós, como Irene bem disse, precisamos de rede de apoio. E essa rede de apoio, se não for muito bem estruturada, ela pode servir, porque rede de apoio em si não é bom, nem ruim, depende. Então, rede de apoio pode ser para destruir, como pode ser para construir. Então, o primeiro conceito claro que a gente precisa ter é rede de apoio construtiva. É sim muito necessário para a recuperação. E a família entra nisso, a família deve ser uma rede de apoio, tanto quanto todos os sistemas envolvidos na questão da dependência de drogas e tudo mais. Então, os amigos, se a pessoa tem alguma religião, então aquele templo, tudo isso vai funcionar como uma rede de apoio construtiva, desde que muito bem administrada. Então, o nosso ponto principal na recuperação é como nós vamos construir uma rede de apoio para aquele sistema familiar que estava funcionando rumo à destruição. Então, nós temos que fazer de um jeito, junto com todo o sistema, que vire uma rede de apoio construtiva. Então, nós vamos trabalhar o próprio dependente de drogas em recuperação, quanto a família, para que todos juntos caminhem em direção à recuperação. Então, não é o indivíduo que precisa de uma rede de apoio, ele também vai fazer parte da rede de apoio daquela família. É uma troca, não é um coitado doente que todo mundo tem que apoiar. Nós temos que ressignificar esse sistema para que esse sistema se retroapoie, porque ele estava se retrodestruindo. Tem uma coisa que a doutora fala bastante, é a respeito de você ter, nesse sistema, um administrador. Porque são muitas coisas. Você, então, imagine, tem a mãe, tem o pai, tem a namorada ou namorado, enfim, não é? Tem aquele familiar, aquela madrinha que quer ajudar. E a gente não sabe muito bem. Não é? É uma orquestra, mas todos nós vamos tocar violino, não é? Ou não? Exato. Não é? Ou teremos instrumentos diferentes. A gente precisa ter um orquestrador. Eu acho que isso é bastante importante, porque senão nós nos sentimos soltos. Ok, estou cheia de boa vontade, mas não sei o que fazer. Um pouquinho antes, como dar esse passo de pedir ajuda? Talvez até porque nesse turbilhão de emoções e muitas vezes muitos conflitos, muita briga, muita confusão, um culpando o outro,
como alguém dessa família, e talvez seja o caso de muita gente que está nos acompanhando, como alguém dessa família pode dar esse passo e pedir ajuda? A quem pedir ajuda? E como transcender aquela vergonha, aquele bloqueio que talvez a maioria das mães, dos pais tem? Você enfrentou esse bloqueio? Olha, eu vou dizer uma coisa que é bem rudimentar, mas um negócio que eu tenho na minha cabeça. Em caso de dúvida, grite. Isso. Grita. Alguém vai ouvir esse grito, né? Pode ser que o seu grito seja agudo demais, pode ser até que ele seja baixinho, mas grita. Eu acho, pedir ajuda acho importante. E estou falando isso porque na minha época era difícil pedir ajuda. Tinha muita vergonha envolvida, também não sabia para quem pedir ajuda. Sim. Mas quando você começa um movimento, esse movimento vai gerando outros movimentos, não? Sem dúvida. Nós temos o dever de quebrar tabus. De novo, o transtorno de uso de substâncias é só mais uma dentre tantas outras crises que um sistema familiar pode entrar e que vira, eu sempre conoto positivamente, né? Que atire a primeira pedra quem nunca teve crise no sistema familiar e precisou pedir ajuda. E a crise é um instrumento de crescimento. Aí a gente entra num outro conceito que é recuperação. Quando a gente fala, eu sou um familiar em recuperação, uma codependente em recuperação, um dependente químico em recuperação, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de crescimento emocional, espiritual, relacionado a valores e crenças de cada um. Crescimento. O crescimento não para. Por isso que eu sempre digo, estou em recuperação. Valéria, e você está em recuperação? Claro que eu estou. Adoro. Nós estamos aqui em recuperação. Adoro isso. O planeta Terra, né, precisa estar em recuperação. E esse é um crescimento. Crescimento. É mudança, crescimento. Exatamente. É uma coisa contínua de todo dia. E até você imagina assim, doutora, você, pela sua experiência, com os casos que você já acompanhou, houve um membro familiar tendo esse despertar de tipo, vamos fazer disso aqui, desse limão, uma limonada, ou vamos em frente, vamos buscar ajuda, vamos ver o que é possível a partir de então, já que estamos nisso, né? Perfeitamente. É sempre uma pessoa ou... Como eu trabalho em cima do paradigma sistêmico, isso significa o quê? Que tudo e todos influenciam a tudo e todos. Então, se eu como terapeuta de família, eu não fico esperando que a família inteira venha até o consultório, até o Instituto Rocha Brasil, para daí fazer um tratamento. Não, se um membro vier e se um membro resolver fazer diferente, aquele sistema será impactado. A gente não tem controle do impacto e o que as pessoas vão fazer com esse impacto, mas que será impactado, será. Ele não vai mais girar do mesmo jeito. Então, começa por um. Aí esse vai impactar no outro. O que o outro vai fazer com aquele impacto, seja o que for, já é diferente do que estava acontecendo antes. Já é uma novidade, né? Já parou de ficar buscando o mesmo resultado com as antigas atitudes de sempre. Exatamente. Aliás, buscando resultado diferente com a mesma atitude. Do teu ponto de vista, Irene, quando você percebeu que estava acontecendo, o que estava realmente tendo e agora dentro da tua família, de que jeito você conseguiu daí levantar-se e estender a mão, esse tipo de apoio que ajudou até o teu filho a sair do mundo das drogas e ressignificar a própria vida, e isso de uma certa forma até te levantou também? Num primeiro momento, eu não sabia para que lado eu ia, principalmente porque eu não entendi mas o que está acontecendo, o que é isto, para que isto? Por que ele está fazendo isso? O que aconteceu? Você chegou a sentir culpa também? Mas isso culpa é um drink que você serve bem gelado, né? E mãe saboreia, sorve. Isso é a maternidade ama. A maioria das pessoas que assiste... Ainda pede, põe mais um gelinho aqui, né? Não, a culpa vem e ela olha, leva um tempo, hein? Para sair, e às vezes você ainda sonha com ela, né? Dependendo de como está ali o seu combo, né? Mas eu pensei assim, eu não sei, mas alguém deve saber. Quem é esse alguém? É padre?
é um psicólogo, é um psiquiatra, é o médico da família. E aí você vai abrindo e vai perguntando, e as pessoas vão te devolvendo. Então, eu fui para todos esses, né? E aí você também vai percebendo o que é que te ajuda e automaticamente como você pode também ajudar ao teu filho, ao teu familiar, enfim. Não é da primeira investida que dá certo, pelo menos no meu caso. Estou falando no meu caso porque eu sei que tem pessoas que... Da primeira vez já... A primeira vez já certo. foi... E já se acertou. Mas acho importante, mesmo não tendo dado certo, alguma coisa fica. Não é uma coisa que você joga fora, alguma coisa fica, você vai somando essas experiências. Às vezes, você vai à reunião multifamiliar e o seu adicto não vai. Ou então ele levanta e vai embora, deixa você, o pai, a terapeuta falando sozinhos e vai embora. Isso quer dizer que aquilo não deu certo? Não. Está num caminho. Ele é que ainda não está conseguindo ficar, né? Sim. Que é a noção de processo que a gente não pode perder de vista. Não querer pular, né? Exato, é um processo e que cada passo, mesmo que faça parte do caminhar, é o que eu falo, todos nós aqui que caminhamos, nós aprendemos a andar caindo. E aí voltava a engatinhar, algumas crianças voltam a engatinhar. Por quê? Porque tem medo, aí segura aqui, segura ali. Se no primeiro tropeço nós chegarmos para uma criança e dizemos assim, você não vai andar nunca, sabia que você não ia conseguir, não sei o quê. Essa criança, por mais saudável que seja, não vai conseguir andar. Então, nós precisamos entender que a recuperação, tanto de família, de todo o sistema, é um processo de ressignificar o caminhar. Se eu estava caminhando para um lado, eu vou ter que ressignificar esse lado. E esse lado, eu não vou fazer assim, estava aqui, bom, agora eu vou para cá. Não, é um experimentar mesmo. E a sensação de alívio que você falou no começo, eu acho muito importante. Porque na hora que a pessoa para de usar, é aquele alívio. Como a guerra acabou. Sabe a guerra quando acaba? Todo mundo aliviado. A guerra acabou, comemora e sai buzinando e tal. Mas depois, no dia seguinte, existe uma nação inteira a ser construída. É verdade. Isso a gente vê lindo, muito nos filmes, inclusive Exato. da Segunda Guerra, não é? Após aquela bela comemoração, tem escombros ali. É lógico, tem uma Tem nação, famílias que foram tem dizimadas ali, não é? Você tem que reconstruir aquilo. Por isso que eu gosto dessa ideia de que eu sou uma adicta, uma mãe em recuperação, porque é verdade, eu estou reaprendendo ele também a cada momento. Demais. Esse é o programa Novo Mundo com Vida. E nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. Ainda há muita informação, muita clareza e muitas estratégias para você que quer ser parte da rede de apoio, também receber esse apoio no que diz respeito à dependência química. Voltamos já. Há muito tempo nós somos conhecidos, o meu trabalho é conhecido por um atendimento 24 horas, de segunda a segunda. Eu digo para todos os familiares que me procuram que o tratamento só vai ter sucesso se eu tiver a confiança deles. Se o conforto deles vier junto com a aquisição e com a permanência desse paciente em tratamento. Eu conheço primeiro o familiar, o pai, a mãe, a esposa, o filho, a filha, o primo, o médico que o está indicando, que também vai fazer parte desse tratamento, a psicóloga que já o atende em consultório e precisa fazer uma correção de rota conosco. Eu tenho esse vínculo com eles e naturalmente eu conheço o paciente. Quando o paciente chega aos meus cuidados, aos cuidados do Novo Mundo Centro Terapêutico, nós já temos um histórico.
Nós já temos um relacionamento. Nós já até comentamos em momentos anteriores sobre o que nós acreditamos que seja o tratamento humanizado. É quando existe a participação do familiar, de uma equipe técnica e também a participação do paciente. Então existe uma construção. Quando o paciente chega aqui, todos os membros ligam para o familiar responsável, para o familiar de referência, para se apresentar. Eu estou aqui à sua disposição, conte comigo. Vai fazer um bate-papo, uma troca para que seja construído o prontuário desse paciente e que naturalmente esse familiar, que a partir de agora se distancia do seu ente querido que entra em tratamento, não se distancie da recuperação dele. Então ele não pode perder o link com aquele indivíduo. Ele não pode se sentir extirpado do tratamento. Não, em algum momento esse paciente, pós-tratamento, volta para esse convívio e nós precisamos atender essa família. Aqui no Novo Mundo nós temos uma premissa, uma missão, né, de que com a doença nós não negociamos, com a recuperação sim. E aí muitas vezes nós entendemos que existe um embate, porque a família não está acostumada com aquele paciente, com aquele indivíduo em sã consciência, ativo, como um membro ativo da sociedade. E ela se perde nesse caminho. Por isso que ela também precisa de atendimento profissional. É isso que nós fazemos. Nós estamos aqui para acolher esse familiar quando ele se perde também. Esse é o nosso trabalho. Identificar o momento exato de quando o paciente já se estabilizou no nosso ambiente e a família se desestabilizou. E aí eu preciso, junto com uma equipe multidisciplinar que nós temos aqui no Novo Mundo, acolher esse familiar. Porque ela está acostumada a reproduzir algo da doença do paciente. Os problemas, algo que não traga solução. E quando o paciente começa a gostar da recuperação, a família fica assustada. É muito claro para nós aqui identificar que muitas vezes o paciente chegou por uma falta de assertividade e posicionamento familiar. E aí o paciente aqui conosco começa a ter as suas atividades semanais, de cronograma, atividades sociais. E a família fica preocupada com isso. Não dá mais para ele sair, não, é um excesso. E aí nós precisamos ser assertivos com a família e lembrá-los que nós buscamos uma experiência, uma jornada ao paciente de recuperação. E isso é feito com repertório. Até mesmo a visita desse familiar aqui tem que ser organizada. Não pode ser a qualquer momento, porque isso pode atrapalhar a rotina do paciente e também a rotina dessa família que está se acostumando com algo organizado, não mais tóxico, como vinha sendo a rotina do uso abusivo desse indivíduo na rua, no seu habitat natural. Com mais de 13 anos de experiência, atendendo e tratando doenças relacionadas à saúde mental, ao alcoolismo e à dependência química, é parte de nossa missão garantir o bem-estar de nossos pacientes. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável e segura área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito.
que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Estamos de volta com o programa Novo Mundo Convida e estamos aqui com a Valéria Rocha, ela que é psicóloga clínica e tem também um trabalho maravilhoso com o seu próprio instituto que ajuda pessoas e famílias nesse sentido, e com a Irene Rabashi, uma mãe em processo aí ainda de tratamento, não tratamento não, né? De recuperação, de transformação, de crescimento. E além disso, doutora, eu gostaria de até saber como que essa pessoa, esse familiar, ele pode dar o primeiro passo na formação de uma rede de apoio, de uma ajuda para aquele que é o dependente químico? O primeiro passo, como a própria Irene falou, é pedir ajuda. Na medida em que pede ajuda, a gente precisa entender que a posição de que eu sou a salvadora, estou aqui para ajudar o dependente de drogas a sair das drogas, é um ponto perigoso. Por quê? Porque se a gente fala dessa maneira, nós estamos reforçando a tal da codependência. Porque a codependência é uma dependência da pessoa, de pessoas. Então eu me sinto o salvador da pátria, vamos dizer assim. Depende só de mim salvar aquela pessoa. E só que a gente sabe que ninguém muda ninguém. A gente pode conseguir mudar nós mesmos e a nossa mudança interfere na vida do outro. Então, quando a gente reforça isso, você vem ajudar, eu vim aqui te ajudar a ajudá-lo a se recuperar. Já estamos indo por um caminho que não é legal. Então, o primeiro passo é a pessoa pedir ajuda para se ajudar. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Na hora que ela põe o eu e não o ele, já estamos num caminho bom. Já estamos começando ao primeiro passo, que é você olhar para si. Porque você olhando para si, você consegue mudar a você mesmo. E mudando você mesmo, você pode mudar o entorno. Não necessariamente, porque foge ao seu controle isso, mas impacta no entorno. Então, o passo 1 é olhar para si. O passo 2 é juntos construirmos a tal da rede de apoio construtiva. Então, se é familiar, vamos no grupo de apoio, ou vamos entender o que essa família acredita, quais são as crenças dessa família, porque pautada nas crenças da família é que nós vamos construir a rede de apoio. Eu não posso ter uma rede de apoio padrão para todo mundo. Não, cada família tem um jeito de funcionar, um jeito de existir. Antes de pedir ajuda, ela já existia de um jeito. Vamos juntos tecendo essa rede para que essa rede seja ativa e integrada. Veja, eu não posso falar, quer dizer, eu posso até falar dele, mas eu só posso agir mesmo comigo. E é interessante que nesses grupos eles até eles comentam isso. Você está falando muito ele, não é verdade? Pelo menos no que eu sei desses grupos, eles então, quando a mãe, ou enfim, quando você diz, eu não consigo colocar o limite, eu vou lá e acabo cedendo, isso é algo para você trabalhar com você. Exato. Né? Porque você precisa aprender a colocar esse limite porque é bom para você. Isso não vai funcionar na minha casa, porque aqui em casa só eu vou. Meu marido não vai, o irmão não vai, o tio não vai. Mas vá. Porque quando você começa a mudar, as coisas vão mudando. Isso. O marido vai ver que alguma coisa vai entrar em briga com você? Talvez. Mas se você vai se fortalecendo, vai entendendo que aquilo é bom para você, aquilo é bom para mim, consequentemente vai ser bom para o meu filho, minha filha, eu acho que você tem uma força. Isso vai te dando uma força que é da sanidade. Não, peraí, mas eu estou num caminho que é saudável. Eu dizia assim, mas se fosse uma outra pessoa, que não fosse o meu filho, que estivesse tendo essas atitudes, eu já não teria tomado ótimo uma atitude.
uma atitude assim bem definitiva, definida, né? No sentido de, opa, peraí, isso aqui não, aqui não. Mas para dar certo com terapia vai levar muito tempo. É um conceito antigo igual de homeopatia, né? Ah, mas homeopatia são 2 pílulazinhas e vai levar muito tempo. É porque não conhece a moderna homeopatia. Sim. Não é? E não conhece os mecanismos modernos que hoje as pessoas, os profissionais têm para abordar esse tipo de comportamento. Isso, não é? Isso. Porque eu falo o seguinte, nós temos que trabalhar momento a momento. Se o momento é de orientar, Valéria, o que eu faço em relação a isso? Pera, vamos pensar juntas aqui. Também eu não sou dona da verdade, né? Vamos ver prós e contras de tais atitudes. Ó, se fizer isso, pode acontecer isso, isso, isso. Se fizer aquilo. Quantas vezes você fez isso e deu certo? Quantas vezes você fez isso e não deu certo? Então, aí a gente tomada de decisão. Então, é uma interferência efetiva na conduta comportamental frente a outra pessoa. Então, isso é um ponto a ser trabalhado. Um outro ponto a ser trabalhado é o que me motiva a fazer essa ou essa escolha. Aí a gente vai redefinir. Então, o momento é, vamos tomar uma atitude efetiva em relação ao dependente de drogas, porque ele está ameaçando a própria vida e a vida de terceiros e precisa ser internado, por exemplo. Esse é o momento. Então, nós vamos pautar as nossas atitudes focadas nesse momento. Aí, o outro momento é, bom, agora ele vai sair da clínica. O que a gente faz? Então, já é um outro momento. Ah, como é que a gente pode lidar? Olha, como é que você vai lidar com a sua falta de controle sobre a situação? Porque o meu medo é que ele recaia. O que eu vou fazer para ele não recair? Ah, você não vai fazer nada. Exatamente. Nada. Vai viver sua vida. Vai viver sua vida. Eu internei uma vez o meu filho. Foi muito ruim, mas teria sido muito pior se eu não tivesse feito essa interferência na hora. Olha isso, é super importante também trazer essa reflexão e vai anotando essas frases, porque elas chamam mesmo a atenção. Esse é o programa Novo Mundo com Vida. A dependência química, ela é muito estigmatizada, sofre muito preconceito por vários setores da sociedade. Você falar de dependência química, em muitas ocasiões ainda é um tabu. Então é a pessoa marginalizada, é a pessoa que está em situação de rua, é o usuário de crack, é o bandido, é aquela pessoa que, para a maioria da sociedade, não tem conserto mais, né? Não tem como se recuperar, se reestruturar. Dentro da sociedade, a dependência química ela já é marginalizada. O dependente químico ele é taxado como mau caráter, como bandido, como viciado, né? O viciado que não tem cura, que não tem mais conserto social, o imprestável da sociedade. Eu, como advogado, sabia que existia a doença, das instituições que tratam a dependência química, mas eu não tinha consciência da extensão, principalmente das questões de preconceito junto, tanto ao dependente químico quanto às instituições que tratam da dependência química. Quando algum empresário me procura tanto para constituir uma comunidade terapêutica ou para constituir uma clínica especializada em tratamento de dependência química, hoje essa é a denominação correta, segundo o Conselho Federal de Medicina, a primeira barreira que a gente tem é do próprio município em relação o que vai ser esse empreendimento? A gente vai tratar a dependência química. No meu município eu não quero, porque vai tratar de bandido, porque vai aumentar a criminalidade dentro da minha cidade. Então a gente já tem essa barreira do próprio poder público. Então, para a gente tirar a documentação desses estabelecimentos, é uma guerra. Então você tem que levar todo um projeto, você tem que apresentar toda uma situação para que aquele município entenda que aquela instituição ela vai ser benéfica, né? E a gente vem desconstruindo toda essa
estrutura. Eu já tive afirmações, na minha cidade eu não quero comunidade terapêutica, na minha cidade eu não quero clínica especializada para dependência química, para viciado. E o meu trabalho como advogado e consultor também na área é vir desconstruindo todo esse raciocínio dentro da municipalidade e dos outros órgãos também, não estou falando só do município. A gente ainda tem muito preconceito em relação às comunidades terapêuticas, principalmente dos órgãos reguladores de categoria. O CRP, por exemplo, o Conselho de Psicologia, muitas das notas que ele solta em relação às comunidades terapêuticas é desfavorável, né? Não reconhecendo o método, não recomendando a modalidade de tratamento. Além de todas essas barreiras, né, que nós enfrentamos inicialmente para instituir uma empresa, né, que trata a dependência química em qualquer lugar que seja. Eu atuo muito no estado de São Paulo, também atuo em outros estados da federação, mas mais no estado de São Paulo. A gente enfrenta muita barreira. É um tijolinho de cada vez. Às vezes um empreendimento, para ele começar, né, da aprovação da LTA, que é o primeiro documento lá, até a expedição dos alvarás de funcionamento sanitário, a gente tem em média aí 8 meses, 9 meses, e o empresário ali investindo, pagando aluguel, investindo em todas as modificações exigidas. Não que está errado, mas às vezes o sistema é muito burocrático e inviabiliza que a gente tenha mais instituições habilitadas, adequadas e com qualidade na área de dependência química. Como nós estamos tratando de preconceito, né, na área de dependência química, estou falando que é comum tal situação, né, de preconceito por todos os setores da sociedade, principalmente quando eu falo das comunidades terapêuticas. Eu sou um defensor das comunidades terapêuticas. É que a dependência química é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ela tem tratamento, ela não tem cura, ela é uma doença crônica, como a diabetes, como o HIV, mas nós temos mecanismos dos mais variados possíveis que pode levar aquele indivíduo, numa situação, o dependente químico, a uma vida mais tranquila. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, em relação aos hospitais. A lei fala hoje que internação involuntária, né, que é a mais comum dentro da área de dependência química, ela pode ser feita só em unidade de saúde. Mas quantas unidades de saúde temos hoje aptas a atender a dependência química, como equipe multidisciplinar, comprovadamente ali, treinada para esse tipo de comorbidade? Eles são encaminhados à psiquiatria. A dependência química não é só uma doença psiquiátrica, ela é multifatorial, ela é comportamental, ela depende da inclusão do familiar, da inclusão do indivíduo na sociedade. Então precisa de uma equipe muito grande para tratar a dependência química, para que aquele indivíduo que necessita inicialmente de um cuidado emergencial, por estar numa situação de risco de morte, né, uma situação de morte, a gente trazer ele para uma situação de total abstinência, para que aquele procedimento dure mais. Reabilitar vida, remoções. Serviço e assistência em eventos. Acompanhamento terapêutico. Bom dia a todos, equipe Reabilitar Vidas em mais um procedimento sentido Centro de São Paulo. Serviço de home care. Equipe especializada em remoções 24 horas. Com mais de 13 anos de experiência, tratando doenças relacionadas à saúde mental, dependência química e alcoolismo, contamos com um ambiente confortável, seguro e metodologia avançada. Estamos localizados na cidade de Cabreúva, em uma agradável área arborizada. No Hospital Rumo Certo, temos a missão de salvar vidas e a vocação de ajudar a recomeçar.
Estamos de volta com o programa Novo Mundo com Vida e hoje com Irene Habashi e a doutora Valéria Rocha. Então, o que você até nessa experiência, em tudo isso que você viveu, você traz como os aprendizados, o que foi para você essa experiência, o que fez a diferença positiva nessa jornada? Como você podia contar isso para a gente? Quando nós decidimos que nós íamos interferir, intervir na forma como o Irã estava vivendo, por quê? Porque nós estávamos com muito medo. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer com ele? O que ele vai fazer com as outras pessoas, não é? Ele poderá se machucar, enfim. Ele era maior de idade. É complicado, não é? Você internar uma pessoa contra a sua vontade. Mas, curiosamente, quando ele... Eu estava escondida quando as pessoas chegaram. O resgate ali. O resgate chegou. Eu me escondi. O meu marido não. Meu marido estava presente. E eu me escondi porque eu sabia que a minha figura poderia atrapalhar, melar, vamos dizer, todo aquele processo que já seria... Ou tornar pior ainda, né? Poderia piorar, né? Que já ia ser difícil. E foi um momento que foi muito ruim, mas acabou provando depois que foi naquele momento, que sempre a gente tem que lembrar disso. Naquele momento, essa intervenção foi benéfica, porque ele não estava parando no processo dele, que era um processo que estava desgastando o físico, desgastando tudo, né? Com certeza, se eu, naquele momento, se eu já tivesse um grupo de apoio, se fosse o Naranon, se fosse essa rede que a gente vem falando aqui, talvez o ato da internação tivesse acontecido de uma forma mais... Você ainda não tinha. Menos dura. Agora, acredito que o momento mais impactante para mim foi o dia que eu falei para ele. Aí eu já frequentava o Naranon, já tinha mais um pouco mais de resistência, né? Sim. Já tinha uma casca, assim. Já tinha uma casca. Sim. Foi o dia que eu disse para ele: meu filho, a vida é sua. Você é sua, para você fazer com ela o que você quiser. Inclusive, se machucar. Eu só não quero participar. É meu direito não ver. Eu não preciso participar disso, porque é extremamente doloroso. Você quer se machucar? Até morrer? Você é livre, meu filho, né? Você é livre para fazer isso. Mas eu não quero ver. Então você vai fazer longe de mim. A casa está aberta, sempre. Mas essa casa aqui tem regras. Ela tem regras. Mas é essa vida que você quer ter? Vai ter. Isso foi muito duro. É você dizer isso para a pessoa que você mais ama. Você está falando duas coisas muito importantes, que quebram tabus aqui. Primeiro, a questão da internação. Existe muito preconceito, inclusive nos profissionais da saúde, em relação à internação. E claro que a internação não é a única forma de tratamento. A gente tem que ter todo o espectro de possibilidades de tratamento, que vai desde política de redução de danos até internação involuntária. A gente tem que contar com tudo isso, nós profissionais da saúde, para poder tomar a decisão certa junto com a família, focado no momento daquela situação toda que o indivíduo está passando. Então, a internação involuntária é importante, porque as pessoas vão dizer assim, mas 90% das pessoas que foram internadas involuntariamente depois recaíram, depois usaram drogas. Primeiro que a recuperação é um processo. Então, não é uma atitude que vai fazer a pessoa entrar em recuperação. Segundo, que o objetivo daquela internação involuntária não era fazer a pessoa entrar em recuperação. Era salvar a vida dela para que ela tenha vida, para depois continuar o processo de recuperação. Então, é uma estatística errada quando alguém pega
o número de pessoas internadas involuntariamente e o que aconteceu com essas pessoas logo em seguida. Recaíram, não recaíram? Porque o objetivo daquela internação não era recuperação. Era salvar a vida. Exatamente. Para daí ter vida, para entrar em recuperação. Então, esse tabu que você trouxe aqui, que você viveu essa experiência e que hoje teu filho, que não foi só por causa disso. Não, é um combo. Um combo de um processo que ele está muito bem, obrigada, é um psicólogo maravilhoso, faz parte do Instituto Rocha Brasil e está tudo bem, obrigada. Então, mas a gente não pode ter preconceito em relação a nenhum tipo de tratamento, que seja um tratamento sério, óbvio, né? E um outro tabu que você acabou de quebrar é mãe consegue não compactuar com a doença. E a gente sabe que não pensa que isso é uma coisa fácil. Não é. Não. Nem de falar. Para falar é porque já passou por muita coisa. Não é? Já processou até, amadureceu. E chega esse momento. E também é muito bom isso. Uma vez, eu já falei isso, eu vou repetir. Saiu uma matéria dizendo, matéria de capa, que tinha uma chamadinha assim: como Irene Ravache salvou seu filho da droga. Eu fiquei muito mal com isso, muito mal. Primeiro porque nós sabemos aqui que ninguém salva ninguém. Depois, eu me coloquei no lugar das outras mães. Então ela tem uma fórmula, né? Tá vendo? Olha, ela salvou o filho. E eu não consigo salvar o meu. E eu não consigo salvar o meu. Eu achei isso, vamos falar aqui, com licença, uma grande sacanagem. Sim. Sabe? Em relação ao sentimento das outras mulheres. Nem foi o contexto da entrevista que você deve ter concedido. Claro que não. Não. Porque eu sei muito bem que é um conjunto. Né? Um conjunto de fatores que vai proporcionar isto. E o fato de eu ter um filho que conseguiu, né, que é um adicto em recuperação, que hoje é um psicólogo, não faz de mim uma mãe diferente das outras. Eu quero agradecer nossas convidadas, doutora Valéria Brasil, a Irene Ravache, que contribuíram tanto com nossa audiência, e pedir que vocês deixem uma mensagem, por favor, uma mensagem especial para o nosso telespectador. Primeiro eu gostaria de dizer que tem saída, que o transtorno de uso de substâncias é uma crise, como qualquer outra crise em qualquer outra família. Então vamos quebrar os preconceitos, vamos transformar essa crise em oportunidade de crescimento e entender que é um processo que tem saída sim, é só perseverar. Nunca desista e sempre peça ajuda. Ai, que coisa boa de ouvir. E pedir ajuda não precisa ser como eu falei, gritando, mas vai fuçando, vai procura, vai atrás que você vai achar. E você vai se sentir muito bem. E se não acertar na primeira vez, não desiste não, continua. Tem luz no final desse túnel. E eu espero que esse programa tenha também te levantado, te animado. O nosso programa vai ao ar aqui, então pedimos que você compartilhe, envie para os seus amigos e merece sim ganhar muitos corações e ajudar muitas e muitas famílias. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química.
O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do Estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudio Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.